mais um sextou aqui no canal, dessa vez diferente porque estamos na semana de Halloween e hoje eu vou trazer 5 assassinos reais, brutais da vida real, que foram adaptados lá nas temporadas de American Horror Story. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke, dando fim à semana Halloween que eu inventei de fazer aqui no canal e estou um pouco arrependido, mas pelo menos ela já está acabando. Eu tô arrependido porque vocês sabem que eu tenho medo, quem acompanha essa semana aí já me expliquei várias vezes. Mas hoje em específico não é um negócio de dar medo, se bem que dá pra dar um pouquinho de medo sim, porque é impressionante como existe gente ruim. E muito por isso eu vou pedir que se você tiver menos de 14 anos você não assista esse vídeo, porque ele é bem pesado, eu vou falar de umas coisas bem brutais que seres humanos que já pisaram nesta terra fizeram com outros seres humanos, mano. É pesado. Então se você tem menos de 14 anos, esse vídeo não é pra você, vai assistir outro. Assim como eu já tenho falado em outras sextas-feiras também, você é criança, vai viver sua infância, vai viver sua adolescência, vai jogar videogame, jogar bola, arrancar o dedão do pé no asfalto, vai fazer alguma coisa, vai brincar. Mas esse vídeo não é pra você, fechou? Se quiser continuar no YouTube, assiste algum outro aqui do canal mesmo, que talvez sirva melhor pra sua idade. E também um outro aviso mesmo pra quem é maior de idade, mas eu vou falar de muitas coisas de assassinato, de tortura e também de estupro, de assédio sexual. E aí isso pode ser um gatilho pra algumas pessoas. Então se essas coisas são assuntos sensíveis pra você, ou não assista esse vídeo, ou assista com muito cuidado, ou com alguém por perto de confiança, tá bom? Pra não ter problema. Então vou começar aqui a lista já sem mais delongas, já se inscreve, já deixa seu like. E se você já for inscrito, recomendo esse canal para outras pessoas, porque o canal tá crescendo devagar e eu preciso muito da sua ajuda para dar um boom aqui de novo, como estava sendo alguns meses atrás, tá bom? Posso contar com você? Então tá bom, se inscreve e recomenda o canal. Vou começar a lista de assassinos que existiram na vida real, assassinos, torturadores, pessoas ruins, que é um negócio tão inimaginável que ninguém na ficção conseguiu criar pessoas tão ruins como existiram na vida real e elas acabaram sendo adaptadas. Porque, mano, não dá pra acreditar, é sério. American Horror Story, todo mundo conhece, né? É uma série de terror e tem várias coisas lá. Tem espíritos, deve ter demônio, tem bruxa, tem um monte de coisa por lá. E tiveram alguns assassinos que foram adaptados lá, eu já vou falar 5. Começando aqui pelo mais leve, que é o X-Men. Mas não é os X-Men, X-Men. Ah, não. Na verdade é X-Men. X de machado e Man de man. Também conhecido em português como o Homem do Machado. Vocês lembram desse personagem que apareceu lá em American Horror Story na temporada do Coven? Eu não assisti American Horror Story, vocês sabem disso, né? Então tô perguntando pra você se você lembra, porque talvez você tenha assistido. Eu não lembro porque, obviamente, eu não vi. Lá nessa temporada ele era um homem charmoso, né? De terno, que é um cara culto, inteligente, que tava sempre seduzindo as pessoas ali. Parece que ele tinha um relacionamento com uma bruxa também, alguma coisa assim, né? Na vida real, existiu um X-O-Man que atuou ali nos anos 1918 e 1919, principalmente, e que matava uma galera usando machado, por isso que ele ficou conhecido como o Homem do Machado. E até hoje, mais de 100 anos depois, nunca foi descoberta a verdadeira identidade dele. Ele chegou a atacar cerca de 20 vítimas, mais ou menos, pelo menos as que são conhecidas e atribuídas a ele. Dessas 20, 12 chegaram a morrer. As outras sobreviveram, mas com ferimentos muito graves no hospital. Só que antes de ele ficar conhecido como Homem do Machado, as 2 primeiras vítimas que ele fez fatal, ele usou uma lâmina de barbear para cortar a garganta de um casal que foram suas 2 primeiras vítimas. E o relato dos policiais ali contam que a mulher desse casal, a garganta dela foi cortada tão profunda, mas tão profunda, tava praticamente decapitada, tipo o homem quase sem cabeça lá, que eu esqueci o nome agora dele, do Harry Potter, tava mais ou menos naquela pegada, segundo os relatos dizem. Aí ele conseguiu fugir, depois o assassinato foi descoberto, a polícia chegou e durante as investigações ali aos arredores da casa, encontraram lá no gramado essa lâmina de barbear que ele usou, cheia de sangue e tal, para poder cometer esses assassinatos, o que mais tarde se tornaria a sua marca. Porque a partir da 3ª vítima, aí sim, ele começou a usar um machado. E todas as vezes que ele fugia, ele deixava o machado que ele usou naquele crime no gramado ali, cheio de sangue, com sangue das vítimas, e ia embora. Até que, em março de 1919, a imprensa local ali da cidade de Nova Orleans, eles receberam uma carta do suposto X-Men. E nessa carta, mano, é uma carta muito esquisita, porque nessa carta ele fala que ele não é humano, ele é um espírito enviado do inferno para realmente causar o caos aqui, e que ele seria o pior espírito que já pisou aqui nesta terra. E acreditem vocês ou não, esse é o caso mais leve. Ele não chegou nem perto, porque só nessa lista de 5 pessoas assassinos da vida real, ele é o mais leve dos 5. Então, assim, ele não conseguiu cumprir isso. Mas era isso que ele dizia na carta. E ele também disse que um determinado dia, numa terça-feira, que provavelmente seria a próxima terça-feira a partir do dia que ele enviou a carta, ele ia voltar. Ele já tinha matado uma galera. Ele falou que ia voltar a matar mais pessoas. Ele ia fazer, tipo, uma chacina, menos nas casas que estivessem tocando jazz. Porque ele gostava muito de jazz.
Por que não, né? Até hoje não se sabe se a carta foi realmente do próprio X-Men, do cara, do Homem do Machado real, ou se foi uma outra pessoa passando um trote, né, fazendo uma brincadeira. O fato é que depois dessa carta, principalmente, ele começou a ganhar ainda mais notoriedade na imprensa, apesar de que ele já era conhecido como Homem do Machado antes disso, porque ele já tinha matado uma galera com o machado, como eu falei. Só que essa carta ela foi enviada em março, mas a sua próxima vítima conhecida só aconteceu em setembro de 1919. Então, provavelmente aquela terça-feira não aconteceu nada. Devia ser um trote mesmo, então. Mas ainda depois disso, em setembro, teve mais uma vítima dele e depois disso ainda outras duas, até que em outubro de 1919 foi a última vítima conhecida do Homem do Machado, que era um cara chamado Pike. Ele foi morto dentro de sua própria casa e quando o Homem do Machado estava fugindo, a esposa do Mike viu ele indo embora. Mas aí ela foi até a polícia, relatou tudo o que aconteceu, mas disse que não reconheceu o homem, que não lembrava da fisionomia dele, que não conseguiu ver muito bem. Foi o que ela disse. Só que, curiosamente, um ano depois, em dezembro de 1920, essa mesma mulher, a mulher do Pike, né, que agora era viúva, ela assassinou um cara no meio da rua a tiros. Simplesmente isso. E até hoje dizem que esse cara que foi assassinado a tiros pela viúva do Mike, que foi a última vítima do Homem do Machado, dizem que esse cara que morreu era o Homem do Machado. Então, na verdade, talvez ela reconheceu sim a fisionomia dele, mas não quis falar pra polícia pra poder ir lá se vingar, e ela conseguiu a vingança. Isso é só uma especulação, não tem nada que comprove que era esse cara mesmo, e depois disso nunca mais teve notícia, tanto que até hoje esse Homem do Machado é tido como foragido e procurado pela polícia. E das vítimas que sobreviveram aos ataques dele, também não ajudaram muito, porque a maioria delas ou não lembrava do ataque, porque é um negócio muito traumático que eu acho que a mente faz um esforço pra esquecer, ou as que lembravam eram coisas muito vagas. Tipo, eu lembro de uma pessoa parada na minha frente, um pouco antes do ataque, sabe? Eu lembro de um homem escuro parado na minha frente. Escuro assim, tipo um sombreado, uma silhueta. Mas ninguém lembrava de nenhuma característica que levasse ao verdadeiro assassino. Então, meio que ficou por isso mesmo. Já na série, parece que ele teve um destino diferente, né? Eu vi algumas imagens, alguma coisa assim. Então, parece que ele teve um destino, teve um desfecho dentro da série. Mas que, mano, como a gente não sabe o que aconteceu com ele na vida real, então ficou aberto. Foi uma carta branca que a série teve pra dar o destino que eles queriam pro personagem. Bom, esse foi o mais leve aqui da lista. Eu comecei com o mais levinho, então só pra vocês terem uma noção do que vem pela frente. O segundo aqui da lista é o Richard Speck, que foi adaptado lá na temporada Murder House, que é a primeira temporada da série. E logo ali no início, se eu não me engano, dessa temporada, vocês, né, viram que teve um cara que ele invadiu um dormitório que tinha várias enfermeiras e assassinou e estuprou todas elas que estavam lá. Né? Teve alguma coisa nessa linha. E é por isso que eu falo, nenhuma ficção, nenhuma mente criativa inventaria uma coisa dessa. Tinha que ser adaptado da vida real, porque só o ser humano da vida real é cruel a esse ponto. E isso não foi o crime que ele cometeu, ele não começou ali. O Richard Speck, na vida real, ele começou os seus pequenos crimes aos 12 anos de idade, que ele já bebia muito, já enchia a cara bastante nessa idade. Dizem também que na infância dele ele apanhava muito do padrasto dele e era um péssimo aluno na escola. Tanto que no 8º ano parece que ele repetiu e aí ele chegou a ir pro 9º, mas aí desistiu da escola e abandonou de vez. E aí com apenas 13 anos de idade ele foi preso pela primeira vez. Eu vou repetir pra vocês pra gravar na mente. Com 13 anos de idade ele foi preso pela primeira vez por ter invadido uma propriedade privada. Coisa leve, pelo que viria pela frente, foi leve. Nessa época da adolescência também, ele fez a sua primeira tatuagem. Eu não sei se foi a única, na verdade, né? Mas ele fez essa tatuagem escrito "Nascido para causar o inferno". E foi mais ou menos isso que ele fez mesmo. Já quando o Richard estava adulto, ele chegou a se casar 2 vezes. Com a primeira esposa ele teve uma filha, mas nenhuma das 2 esposas aguentou o comportamento agressivo e tóxico dele. As 2 se separaram e ele ficou distante da filha. Aí lá em 1962 ele foi preso de novo, condenado a 3 anos de prisão por ter falsificado alguns documentos e por roubo. Só que pelo comportamento dele da prisão, ele saiu depois de 16 meses. Pouco tempo depois que ele saiu da prisão, lá em 1966, ele se envolveu em uma briga de bar e apunhalou um outro cara. Não está especificado com o que, se foi uma faca, se foi um objeto cortante, só está escrito que ele apunhalou outra pessoa. O cara chegou a denunciar ele, teve boletim de ocorrência, teve um monte de coisa, foi para a polícia, mas ele conseguiu contratar um advogado muito bom, mas tão bom, que ele teve que pagar só uma multa de $10. Ele apunhalou uma pessoa, quase uma tentativa de homicídio, e só pagou $10 por isso. E ele deveria ter sido preso por isso, né? Porque se ele tivesse sido preso, teria poupado outras coisas. Como ele não foi preso,
3 meses depois, ainda em 66, ele estuprou e roubou uma senhora de 65 anos de idade. Uma semana depois, ele foi para um outro bar e esfaqueou uma garçonete no abdômen. E essa sim acabou chegando a falecer, sendo a sua primeira vítima fatal, pelo menos que a gente saiba. E aí, se ele tivesse sido preso naquela primeira briga de bar, que ele apunhalou o cara que o cara sobreviveu, teria poupado a senhora de 65 anos, teria poupado a garçonete e teria evitado o acontecimento aqui que a gente veio falar, que foi quando ele invadiu o dormitório com 8 enfermeiras lá dentro, estuprou e matou e esquartejou e fez um negócio brutal e macabro lá dentro com essas enfermeiras. Tanto que quando a polícia e a perícia chegou no local, né, os relatos dizem que muitos policiais, policial você tá ligado que tá acostumado a lidar com morte, com essas coisas, né, com violência. E a maioria dos policiais não aguentaram, eles vomitaram de tanto que a cena tava, sabe, bizarra do que aconteceu lá dentro. Eles não aguentavam olhar para as vítimas lá dentro. Então imagina, eu acho que, eu não assisti a série, mas provavelmente o que foi feito lá, o que foi mostrado lá, não deve ser nem 10% do que aconteceu na vida real. Só que mesmo com tudo isso ele fugiu e não foi pego pela polícia mais uma vez. Agora o que não sei se foi adaptado na série, mas que aconteceu na vida real, é que tinha uma nona enfermeira dentro do dormitório que ela conseguiu se esconder embaixo de uma cama e não foi encontrada por ele. Então ela presenciou, ela viu tudo o que aconteceu. Eu não sei se ela chegou a ser estuprada e só conseguiu se esconder na hora da morte, não está muito bem específico na notícia. O fato é que ela sobreviveu por ter conseguido se esconder embaixo da cama, e aí ela foi até a polícia, deu a descrição dele, algumas coisas para tentar ajudar a encontrar esse cara. Então aí sim o Richard Speck começou a se tornar um suspeito, né? O rosto dele começou a ficar conhecido e ele começou a ser procurado pela polícia. Aí se liga, olha que bizarro, né, que aconteceu, porque algum tempo depois ele se hospedou em um hotel, né, que ele começou a fugir da polícia porque ele viu que estava sendo procurado. Então ele se hospedou em um hotel com um nome falso e levou uma prostituta lá pra dentro. E aí, a prostituta, quando tava lá no quarto, viu que ele tinha uma arma, foi até um cara do hotel, não sei se foi o dono ou o recepcionista, e falou que ela tava com medo, porque o cara tava armado. Não sei se ele chegou a apontar a arma pra ela, alguma coisa assim, mas ela viu que ele tava armado, ela ficou com medo e denunciou ele. O pessoal do hotel chamou a polícia foi até lá, invadiu o quarto, viu que era ele, achou os documentos verdadeiros dele, com o nome verdadeiro, encontrou a arma, só que esses policiais, eles não ligaram a pessoa que estava ali na frente deles com o assassino lá das enfermeiras. Então o que eles fizeram? Pegaram a arma e liberaram o cara. E aí ele continuou fugindo, só que pelo menos, por mais que tenha sido uma burrada ali dos policiais, mas às vezes ele não tinha informação suficiente, não tinha como eles saberem. Mas pelo menos com a arma que eles pegaram, foi para exame e encontraram as digitais e bateu com as digitais encontradas na cena do crime das enfermeiras. E aí falaram, puta, esse é o cara que a gente estava procurando. E aí fizeram um retrato falado dele, e aí sim se tornou um suspeito, tipo, muito grande, passando em vários jornais como procurado. Quando o Richard Speck viu que ele estava sendo procurado, mano, ele entrou em colapso, ele falou, não quero ser pego, e tentou se suicidar cortando os seus pulsos. Só que ele desistiu na última hora, depois que os pulsos já estavam cortados, ele ficou com medo, ele não queria morrer, ligou para um amigo dele pedindo ajuda. O amigo dele foi até o Richard Speck, pegou ele e levou para o hospital. Quando chegou no hospital, os médicos reconheceram o Richard Speck, tanto pelo retrato falado, quanto pela tatuagem dele, que era algo que estava sendo citado, pelo sotaque sulista que ele tinha também. Então tudo isso bateu com as características do cara que estavam procurando. Aí a polícia foi até o hospital e finalmente conseguiram prender o Richard Speck. E aí quando iniciou o julgamento dele, ele disse que não lembrava muito bem dos acontecimentos, né, do que ele tinha feito. Ele só lembrava que ele estava muito alcoolizado e que ele não queria matar ninguém. Ele só queria ir lá e roubar as mulheres. Que anjo, né, de pessoa. Um cara que tem uma tatuagem escrito nascido pra causar o inferno tava lá só pra roubar. Poxa, como é que as pessoas não têm compaixão desse cara, né? E aí o julgamento dele foi muito rápido, durou apenas 49 minutos, que foi mais do que o suficiente para ele ser condenado à pena de morte por cadeira elétrica. Com o tempo ele foi tentando entrar com alguns recursos para tentar reverter essa pena, não conseguiu, mas isso fez com que a pena dele fosse sendo adiada, até que chegou 1972, quando as leis do estado onde ele estava mudaram e a pena de morte parou, não sei se parou de funcionar, se foi proibida, mas a pena dele foi convertida para prisão perpétua. E aí ele acabou ficando na prisão mesmo, né? Ficou lá por muitos anos. Em 78, né, em 1978, ele chegou a dar uma entrevista falando que ele assumiu todos os crimes que ele cometeu, mas ele continuava falando que não se lembrava muito bem e tal. E aí, em 1991, ele acabou morrendo de ataque cardíaco na prisão com 50 anos de idade. Agora, em 78, ele deu uma entrevista falando que ainda não se lembrava de nada, né? Só que em 1996, 5 anos depois da morte dele,
vazou umas imagens de algumas câmeras de segurança, de algumas filmagens que foram feitas dentro da prisão. Não sei se foi câmera de segurança, acho que não foi não. Mas foi algumas filmagens feitas dentro da prisão e pessoas conversando com ele. Pelo jeito que tá escrito na matéria, eu acho que foi uma câmera clandestina que acabou entrando lá e estavam filmando várias coisas que estavam acontecendo e chegaram a conversar com ele, né? Falando o que aconteceu naquela noite do crime, das enfermeiras. Ele tava dando risada, falou que matou mesmo, que ele não se arrependia, que foi um dia de azar daquelas enfermeiras e tal. Então ele lembrava assim e não tava arrependido não. Era um filho da mãe mesmo. Aliás, é sexta, né? As crianças já saíram do vídeo? Era um filho de uma puta mesmo, é isso. E essa é a história do Richard Speck. Então vocês estão vendo que tá piorando, né? Ainda falta 3. Que é daqui pra pior, vocês vão perceber. Antes, só pra gente dar uma respirada e tomar fôlego, agora que você sabe o que vem pela frente, vamos tomar um fôlego e lembrar das camisetas bordadas feitas pela minha esposa, a Bia, lá no Maria Pontilhada, aqui ó, no Instagram. Camisetas como essa de Supernatural, que é maravilhosa, inclusive eu amo essa daqui. Mas você pode pedir referência de uma outra série, de um filme, imagem na internet, frase, letra de música, do jeito que você quiser. Vai lá conhecer o Instagram dela, o link tá aqui na descrição, só você descer e clicar e já seguir a partir de agora. Ela entrega para todo o Brasil, o frete tá mais barato e você já pode começar a pensar aí em presentes para o Natal, tanto para outras pessoas quanto para você mesmo, ou você mesmo. Então vai lá conhecer o trabalho dela, que é maravilhoso, tudo feito à mão, com muito carinho, tenho certeza que vocês vão se apaixonar. @Maria Pontilhada no Instagram, ela atende por lá mesmo, é só mandar mensagem na DM, claro, fala que você veio aqui pelo canal. Agora voltando para a lista, a gente vai falar do único aqui que ele teve o seu nome alterado do personagem dentro da série, mas é uma adaptação, uma referência ao cara que existiu na vida real. O personagem da série se chamava Arthur Arden e ele passou lá na temporada do Asylum. E lá dentro, né, desse asilo, desse hospital psiquiátrico, do lugar que eles estavam ali que a temporada se passa, ele fazia uns experimentos bizarros com as pessoas lá dentro, né? Pra quem já assistiu deve saber disso. E é um negócio tão bizarro, né, tão escroto que você pensa e fala, mano, só em ficção para isso acontecer, né? Quem dera que fosse isso, mano. Vocês não sabem nem um terço da história. Esse Arthur Arden da série, ele foi inspirado num cara da vida real chamado Joseph Mengele, que foi um cara conhecido lá na Segunda Guerra Mundial como o Anjo da Morte. Esse cara, ele fazia uns experimentos com judeus nos campos de concentração lá da Segunda Guerra Mundial, lá na Alemanha nazista. Ele nasceu lá mesmo, na Alemanha, em 1911, e aí ele se formou na faculdade em 1938. E aí, 5 anos depois, ali por 1943, mais ou menos, faltando 2 anos para o fim da guerra, ele conseguiu entrar lá na equipe de Auschwitz, eu não sei se eu pronunciei certo, que é o principal campo de concentração que existiu lá na Alemanha, né, na época da guerra. E ele se tornou o coronel médico lá da equipe e, mano, ele fazia uns bagulho que não dá pra acreditar que alguém tinha a ideia de fazer o que ele fazia. E não é que ele fazia uns experimentos, tipo, em prol da ciência, eu estou fazendo pesquisas pra melhorar a humanidade e por isso algumas pessoas têm que sofrer. Não, porque isso acontecia realmente há muitos centenas de anos atrás. E beleza, né, é história, acontece. Mas não é, ele não estava fazendo nada pela ciência, era só pelo sadismo mesmo, pela bizarrice e porque ele era um cuzão também. Dizem que parecia que ele estava tentando testar os limites do corpo humano, como por exemplo, ele injetava doenças mortais nas pessoas. A pessoa saudável, ele injetava uma doença mortal. Ele colocava alguns judeus lá, né, do campo de concentração em caldeirões com água fervendo. Ele injetava líquido, cimento líquido, no útero de mulheres para testar um tipo de esterilização em massa. E daí pra pior, tá? Isso é só alguma das coisas que ele fazia lá. Sem contar um terceiro grupo de pessoas que ele separava, que eram pessoas com deficiência, anões, pessoas que tinham irmãos gêmeos. Ele separava por um outro grupo para fazer uns experimentos piores ainda. Tipo, gêmeos, eles pegavam as pessoas, faziam uma cirurgia e costuravam os 2 gêmeos um no outro. Tipo, pra quê, velho? Pra quê, sabe? E aí ele pegava essas pessoas, todos os experimentos que ele fazia, principalmente desse terceiro grupo, e colocava meio que em exibição, como se fosse um zoológico humano, sabe? Parece que era só por diversão mesmo, olha aqui. Até que finalmente, em 1945, né, acabou a guerra, o grupo lá da Alemanha perdeu, e aí ele fugiu. Não tinha outra coisa pra fazer. Ou ele se entregava e ia preso, ia se fuder muito, mas ele tentou fugir e conseguiu. Ele ficou um tempo lá na Alemanha ainda escondido ali com outro nome, trabalhando de jardineiro, depois ele foi mudando para um país aqui, para outro país ali, toda hora trocando de nome para nunca ser encontrado. Até que ele decidiu vir para a América, aqui a América do Sul, e foi para a Argentina, porque parece que na Argentina na época tinha um grande apoio ao nazismo ainda. Não tenho certeza dessa informação, tá? Estava na matéria que eu li. Mas ele foi para lá por causa disso para receber um apoio. Só que ele acabou sendo encontrado.
encontrado assim, né? Descobriram onde ele tava e ele decidiu fugir de novo e esse filho da puta veio pro Brasil, mano. Mais especificamente aqui pra São Paulo. Ele passou por várias cidades por aqui, Diadema, Caieiras, Embu, mas o último lugar dele conhecido foi no bairro do Brooklyn, aqui em São Paulo mesmo. E as pessoas que tiveram contato com ele em vida falaram que esse tempo que ele tava na Argentina, aqui no Brasil, ele tava o tempo todo tipo em alerta, em pânico de ser encontrado, de ser capturado, porque já tinha acontecido com outros extremistas, uma galera assim, de ter sido capturado e sofrido muito. Então ele não queria passar por isso. Ou seja, ele era meio que paranoico com isso. E com razão, né? Porque tinha uma recompensa para a captura dele de o equivalente a 3 milhões, quase 3 milhões e meio de dólares, mais ou menos. Mas, tipo, ele levava uma arma pra cama toda vez que ele ia dormir, para poder se proteger se alguém chegasse. Ele mandou construir uma torre de 6 metros lá na casa dele, porque ele ficava horas, todos os dias, passava horas lá no topo da torre com binóculo, observando todo mundo que entrava e saía, sabe, para tudo para não ser capturado. Deixou crescer um bigode para tentar, né, não reconhecerem ele, só que ele era tão nervoso que ele foi mastigando o bigode que crescia para dentro da boca e foi criando uma bola de pelos no estômago dele, teve que fazer uma cirurgia por causa disso. Então assim, ele estava desesperado para não ser capturado pela própria Alemanha que estava procurando ele na época. Até que em fevereiro de 1979, há 32 anos atrás aí mais ou menos, foi encontrado um corpo de um cara desconhecido assim, um cara normal, né, na praia de Bertioga, morto afogado, morreu afogado sozinho. E aí descobriram que esse cara se chamava Wolfgang Gerhard, que era um austríaco e que acabou morrendo ali e ele foi enterrado dessa forma. 6 anos depois, em 1985, foram revelados algumas cartas que foram interceptadas dele e algumas outras coisas que já estavam investigando, e aí vieram e fizeram todos os exames, exumaram o corpo desse Wolfgang e descobriram que ele era de fato o Josef Mengele, aquele torturador e sádico médico lá da Alemanha nazista. E antes da morte dele ainda, o filho do Josef tinha encontrado ele em vida, tinha conversado com ele, passou umas 2 semanas ali com o pai dele mais ou menos, e ouviu as versões do próprio Josef da época da Alemanha nazista, que aconteceu por lá, e o próprio filho falou que não sentiu remorso nenhum do pai dele de todas as coisas que ele fez, que ele não estava arrependido, mas que ele dizia que só estava cumprindo ordens. E aí depois da morte dele, né, depois de que descobriram que era o corpo dele ali de fato, em 1985, nem o filho dele e nem a Alemanha quis o corpo de volta. Então ficou aqui no Brasil mesmo. E aí por causa disso, em 2016, há 5 anos atrás, como o corpo dele estava por aí, né, pegaram o esqueleto dele e levaram para a USP, que hoje serve lá para as aulas de medicina forense para os estudantes analisarem. Então assim, eu não sei vocês, cara, mas eu tenho muita dificuldade em imaginar que existiram pessoas que chegavam a isso, sabe? Chegavam a esse ponto de zero, não é nem que zero compaixão, é uma compaixão negativa. Porque você não só mata as pessoas, ele costurava as pessoas vivas uma na outra só porque era irmão gêmeo, tipo, colocava as pessoas vivas em caldeirão fervendo, de água fervendo, mano. Colocava cimento no útero das mulheres. Caralho, velho. Não é possível, mano, que existia uma pessoa dessa. E ainda falta 2 na lista. A próxima aqui, ela também passou lá na temporada do Coven, que era a Madame Lalaurie. Eu não sei se eu pronunciei certo, mas eu vou pronunciar assim até o final do vídeo. Se eu estiver errado, me desculpe. Ela, na vida real, se chamava Delphine Lalaurie. Na verdade, Lalaurie veio depois do terceiro marido dela. Mas o nome dela era Delphine e ela ficou conhecida como a maior torturadora de escravos de todos os tempos. Não sei se só nos Estados Unidos ou no mundo, mas nos Estados Unidos com certeza. Ela nasceu lá em Nova Orleans. Caramba, Nova Orleans também era o antro dos assassinos ali também. Ela nasceu em Nova Orleans em 1775. E era uma pessoa que tinha uma família que tinha muito político. Então ela era bem conceituada, bem respeitada por todo mundo. Por isso que ela conseguiu bons contatos conforme foi crescendo. Por isso que ela se casou uma vez, aí o marido morreu. Ela se casou a segunda vez e o marido morreu de novo. Será que eles morreram mesmo ou será que foram mortos? E aí ela se casou pela terceira vez com um cara que tinha o sobrenome Lalaurie, de quem ela herdou esse sobrenome. E aí, em 1831, depois do casamento deles, eles se mudaram para uma mansão, que ficou muito conhecida, né, tanto ela quanto a mansão, que era um lugar onde ela dava muitas festas, pra galera da alta sociedade. Ela gostava muito de festas, de baladinha e tal, e chamava a galera pra lá. Só que ela tinha nenhuma vergonha das coisas que ela fazia, porque todo mundo, ou muitas pessoas pelo menos, que iam nas festas dela, relatavam ali algumas coisas que eles percebiam lá dentro que eram muito esquisitas. Porque era uma época que era normal, né, infelizmente, ter escravos, só que os escravos dela eram muito maltratados. Começou a rolar uns boatos de que o escravo que era responsável pela comida ficava acorrentado no fogão, sabe? Teve um outro relato também, uma criança de 12 anos de idade, que era escrava da Delphine Lalaurie, que ela morreu porque ela caiu do telhado fugindo da Lalaurie, porque ela ia receber uma punição muito severa
porque ela tava penteando lá o cabelo da Laura e puxou com muita força sem querer. E aí a Laura ia fazer uma punição muito pesada, ela fugiu dessa punição e acabou caindo do telhado e morrendo. Isso era o nível que as pessoas tinham medo dela lá dentro. Até que 3 anos depois, em 1834, houve um incêndio lá na mansão. E aí foi polícia, aí foi bombeiro, e chegaram lá e, mano, caos. Caos total. Eles entraram lá na mansão e foram tentar resgatar, e lá dentro encontraram uma senhora de 70 anos acorrentada no fogão, porque era a escrava que cuidava da comida. Então não eram boatos, né? Eram fatos que as pessoas viam lá dentro e que falavam pra todo mundo, mas acredito que as pessoas não acreditavam tanto assim. Era verdade e era uma senhora de 70 anos. E pra vocês terem uma noção, esse incêndio foi causado pela senhora de 70 anos, porque ela falou que colocou fogo na casa de propósito com a intenção de ela mesma morrer. Era meio que uma tentativa de suicídio para ela escapar daquela realidade que ela estava. E aí, por causa do incêndio, outras pessoas que estavam na mansão morreram carbonizadas, e aí tinha um espaço lá, um quarto, um lugar reservado onde ficavam os escravos. E aí a polícia foi tentar ir até lá para ver se tinha mais gente ainda para salvar daquele incêndio que tinha acontecido. E a Madame Lalaurie, ela não deixava a galera entrar lá, não deixava a polícia de jeito nenhum entrar naquele cômodo, ninguém sabia por quê. E aí juntou toda uma multidão e começaram a arrombar a porta e conseguiram abrir, conseguiram entrar. E lá encontraram 7 escravos, tipo, mano, em estado inacreditável, mutilados, sangrando, em carne viva por causa das chicotadas que eles recebiam. A maioria deles pendurado, com corrente no pescoço, sabe, forçando aqui assim a cabeça deles pra ficar pra cima, senão machucava. Não que não machucasse, né, mas ia machucar mais ainda, podia perfurar. Membros cortados, genitálias cortadas. Os escravos lá, um deles que relatou algumas coisas que aconteceram, falavam que essa Madame Lalaurie, ela cortava os escravos e ela meio que armazenava o sangue deles em potes pra ela. Tipo, mano, surreal o jeito que ela torturava. E ele falou que elas estavam ali sofrendo por meses sofrendo tudo isso. Mano, não dá pra imaginar, velho. E aí, quando tudo isso veio à tona, né, quando todo mundo descobriu a verdade sobre a Madame Lalaurie, foram até a mansão dela e, tipo, destruíram tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. Só sobrou as paredes da mansão e mais nada. E só sobrou as paredes ainda porque a polícia veio e interviu para eles não terminarem de destruir, que senão nem isso tinha sobrado. Já a Madame Lalaurie, ela conseguiu escapar. Ninguém sabe muito bem como, mas ela escapou e ninguém sabe do paradeiro verdadeiro dela até hoje. Dizem que ela conseguiu pegar um ônibus até o Alabama, do Alabama ela foi para Paris e ficou lá até 1842, quando ela acabou morrendo com 67 anos de idade. Mas é só uma especulação, ninguém tem certeza disso exatamente. Já a casa dela acabou se tornando um ponto muito conhecido, então se tornou ponto turístico, muita gente foi visitar e muitas pessoas começaram a comprar a casa para morar lá mesmo. E pessoas conhecidas, como por exemplo o Nicolas Cage, o ator. Ele chegou a comprar essa mansão e morar lá por um tempo. Não sei se ele tá lá até hoje, mas eu acho que não. E muitas pessoas que passam por essa mansão, que entram lá ou que passam perto, dizem que a mansão ela é mal assombrada. Que as pessoas escutam gritos em francês, porque os escravos acho que eram franceses, escutam barulho de corrente arrastando, vultos de pessoas lá dentro. Então, assim, meio sinistro. E, só que assim, vamos só pra dar uma quebrada aqui nesse clima que ficou agora. Dizem que a casa é mal assombrada. Mas se ela é mal assombrada, será que os espíritos são incompetentes? Porque se os espíritos fossem bons, a casa seria bem assombrada, né? Ou não? Só para dar uma quebrada aqui pra gente poder ir pro último caso que também é bem pesado. A one-man epidemic of madness and murder, one of America's first serial killers to be given a brand name, the name The Night Stalker. Esse foi o Richard Ramirez, que apareceu em 2 temporadas de American Horror Story. A primeira que ele apareceu foi na temporada Hotel, que é uma temporada que adapta aquele Hotel Cecil, que é aquele hotel bem conhecido por muitas coisas estranhas que aconteciam lá. Inclusive o sumiço daquela mulher, a morte daquela mulher, a Elisa Lam, que, mano, até hoje é inexplicável o que aconteceu com ela. Se você não lembra quem é Elisa Lam, é aquela mulher que tá no elevador, que parece que ela tá fugindo de alguém, que ela tá apavorada, e ela fica olhando pra fora do elevador toda hora, e ninguém sabe o que tá acontecendo, e o elevador não fecha, e depois ela simplesmente some e aparece morta na caixa d'água desse hotel. Sinistro, um caso que até hoje a polícia não faz Não é que a polícia tem uma suspeita, a polícia não faz a menor ideia do que aconteceu, porque não tem registro de nada e ninguém que ela tava correndo. Então até hoje é tido pela maioria das pessoas como um caso sobrenatural que aconteceu por lá. E esse hotel também ficou conhecido, além de várias coisas sinistras que acontecem lá, porque ele hospedava muitos serial killers. E dizem que é conhecido como o Hotel da Morte, se eu não me engano. Porque as pessoas entravam lá todas sangrando e meio que foda-se, ninguém ligava. Então é um prato cheio pro serial killer que vai lá, mata uma vítima, vem pro hotel todo cheio de sangue, ninguém pergunta nada, só dá a chave e ele vai pro quarto. Tipo,
né, o antro dos serial killers, e muita gente se hospedava lá. E o Richard Ramirez, inclusive, eu não sei, não tenho notícia se ele se hospedou lá, mas era um ponto que ele se encontrava com algumas pessoas lá em frente. Então ele frequentava bastante ali na década de 80. E eu deixei esse por último justamente por isso, porque é um caso bem recente. 1980. Muita gente que está me assistindo talvez estava viva nessa época. E aí nessa temporada do Hotel, como ela se passa nos dias mais atuais, ele é representado dentro da série como um espírito. E é não sei se é um episódio só, mas é um momento ali de um dia de Halloween. Porque em American Horror Story tem isso, né? De que no Halloween é o dia que os espíritos estão permitidos andar pela Terra. Então se reúnem vários espíritos nesse hotel, né, dessa temporada, e eles escolhem uma vítima para poder ir atrás e tal, nesse dia do Halloween e tal. E um dos espíritos que aparece lá é do Richard Ramirez. Mas ele voltou a aparecer numa temporada mais recente, não sei se foi a 8ª ou a 9ª, acho que foi a 9ª, que é a 1984. Que é uma temporada que se passa em 1984, que tem uma pegada meio slasher ali de assassinato e tal. E não sei se é o assassino principal ou se é um dos assassinos que aparecem, é o próprio Richard Ramirez, dessa vez em vida, porque a primeira vítima que ele fez na vida real foi em 1984, foi quando ele começou a sua carreira do crime. Então bate certinho ali com a época dessa temporada, e lá ele aparece em vida, cometendo os crimes que ele cometeu na vida real. Fora da série, aqui no nosso mundo mesmo, o Richard Ramirez, ele era conhecido como The Night Stalker, ou o Perseguidor da Noite, porque por muito tempo a identidade dele ficou desconhecida. Ele era filho de pais mexicanos que eram imigrantes lá nos Estados Unidos, e quando ele tinha 2 anos de idade, ele sofreu um acidente muito grave que caiu um armário na cabeça dele. Pouco tempo depois, com apenas 6 anos, ele foi diagnosticado com epilepsia. Então assim, ele já não teve uma infância ali muito fácil. Não tô justificando e passando pano, só estou dizendo que não é uma infância fácil mesmo. E durante toda a infância dele, ele apanhava muito, muito do pai dele, e por causa disso, ele não gostava muito de ficar em casa, não gostava muito de ficar perto do pai dele. Então ele começou a andar com um primo dele que se chamava Miguel Ramirez. Um anjo de pessoa. Um belo dia, esse Miguel Ramirez, o primo dele, ele torturou e assassinou com um tiro a própria esposa na frente do Richard Ramirez, que na época tinha apenas 13 anos de idade. Boa pessoa esse Miguel, né? Então daí pra cima foi só ladeira abaixo, porque não tinha mais como recuperar o Richard Ramirez. Tudo que ele passou, tudo que ele viu, se tornou uma das piores pessoas do mundo, porque ele começou a usar muita droga, muita cocaína, muito LSD. Foi levando assim uma vida totalmente largada pelo mundo. Isso desde a adolescência, 13 anos. 13 anos. E ainda nessa época da adolescência, que ele estava fazendo muita coisa errada, ele conheceu e se fascinou pelo satanismo. E ele acabou aderindo a esse estilo de vida. Porque eu não sei se dá pra chamar de religião. Não sei mesmo. Até que, em 1984, ano lá da temporada de American Horror Story, que ele aparece de novo, em 1984, com apenas 24 anos de idade, ele faz a sua primeira vítima fatal, uma senhora de 79 anos. Ele invade a casa dela, procurando coisas pra roubar, né, porque tá cheiradaço no pó, tá muito louco na droga, e ele vai lá pra roubar ela, mata, e depois a perícia ainda descobre que tinha sinais de abuso sexual, que eu não encontrei na matéria se ele fez antes ou depois de matar ela. Porque vendo o cara que ele é, eu não duvido de mais nada. E essa mesma autópsia dessa senhora marca-se de 79 anos de idade. A autópsia disse que as facadas que ele deu nela no pescoço foram tão profundas e tão fortes que ele praticamente decapitou ela. Mais um pouquinho ele arrancava a cabeça, de tanta força que ele usou. Uma senhora de 79 anos. E aí o Richard ele conseguiu fugir, né, porque ninguém viu, não teve testemunha, ninguém sabia que ele tinha cometido esse assassinato. Até que em 1985, um ano depois mais ou menos disso, ele fez a sua segunda vítima fatal, matando uma mulher de 34 anos com um tiro na testa. Por que não, né? Só que essa mulher de 34 anos que foi morta, ela tinha uma colega de quarto que estava próxima e viu o Richard entrando no quarto dela. Eu acho que ela não viu o assassinato em si, mas ela viu o rosto de um cara entrando lá. Então, né, se tornou o suspeito daquele crime, daquele assassinato. Então a colega de quarto dela foi até a polícia, fez um retrato falado, mas ninguém sabia ainda muito bem quem era. E na noite daquele mesmo assassinato dessa mulher de 34 anos, o Richard ele estava fugindo e ele parou um carro no meio da rua de uma mulher, provavelmente para roubar o carro dela para conseguir fugir, e matou a motorista desse carro também com 2 tiros no peito. Na verdade não, ele deu 2 tiros no peito dela, mas ela sobreviveu. Ela continuou viva no local ali por algumas horas, a polícia chegou, encontrou ela lá com vida, só que ela não resistiu e morreu um pouco depois. E aí a perícia examinou o corpo dessa mulher, né, que tinha tomado 2 tiros, e perceberam que eram as balas do mesmo revólver da mulher de 34 anos. Então associaram já os 2 crimes com esse mesmo cara, que eles já tinham pelo menos
um retrato falado. E aí ele continuou matando uma galera. Foi matando, assassinando um monte de gente e ninguém descobria quem que era. Foi deixando um rastro de vítima pela cidade de Los Angeles. Ninguém mais... Não foi tantas pessoas assim, mas tipo, foi umas 12, 15 pessoas mais ou menos que ele matou. Era uma galera, né? E tudo em curto período de tempo, a cidade de Los Angeles estava em pânico, porque ninguém sabia quem era. Podia ser uma pessoa que tivesse sentado do seu lado no banco da praça. Então as pessoas estavam desesperadas procurando o perseguidor da noite, o The Night Stalker. E pior, as vítimas dele começaram a ser associadas a ele, né? De fato, todo mundo começou a perceber que eram vítimas de uma mesma pessoa, porque ele começou a deixar alguns sinais de rituais satânicos nas vítimas dele. Não está muito especificado o que ele fazia exatamente, mas tinha uns negócios meio que envolvendo ritual ali, parecia pelo menos. Uma das vítimas dele, que era uma mulher de 44 anos, ele arrancou os olhos dela. Por quê? Não sei. Até que em agosto de 1985, um cara no meio da rua reconheceu o Richard pelos retratos falados que estavam espalhados dele, que estavam por todos os cantos. E aí o cara foi esperto porque ele viu o Richard entrando em um carro, e ele anotou a placa do carro, levou até a polícia foi atrás dessa placa, encontrou o carro, encontrou o Richard e finalmente prenderam esse filho da puta. E pelo menos tem uma parte legal nisso. Eu sou totalmente contra a violência em todos os casos, mas tem coisas que me alegram. Quando a polícia chegou, né, encontrou o carro e foi atrás do Richard, eles começaram a perseguir o Richard, só que tinha 3 outros caras perseguindo o Richard também, porque o Richard foi tentar assaltar esses caras, mas eram 3 caras contra 1. Eles seguiram o Richard, ajudaram a polícia a pegar o Richard na corrida e ainda sentaram o cacete nele antes da polícia levar ele preso. Então, pelo menos uma coisa boa saiu daí. E assim, como eu tinha falado, né, eu sou totalmente contra a violência em qualquer ocasião, de verdade. Eu não incentivo a violência em nenhum caso. Mas nesse caso, eu vou ficar triste por causa do que aconteceu com ele? Não vou. Eu sou obrigado a ter empatia por ele? Não sou. Só que o que poderia ter sido um julgamento rápido depois dessa prisão dele, acabou se tornando mais uma dor de cabeça, porque foi um julgamento que demorou anos para ser, né, para acontecer ali, ficou mais de 4 anos em tribunal, foi até 1989, durante todo esse processo foram mais de 100 testemunhas, mais de 1000 jurados entrevistados para participar do júri ali, foi, mano, um negócio bem cansativo e provavelmente bem doloroso para as famílias das vítimas. E durante todos esses 4 anos, ele foi ganhando mais notoriedade, foi ficando mais famoso na mídia, né, porque, né, era um caso coberto por todos os veículos de comunicação do local ali, do país inteiro. E aí, mano, eu não sei o que é pior. Uma pessoa que chega ao ponto de fazer essas coisas, ou as pessoas que idolatram esse tipo de pessoa. Porque ele começou a receber cartas de fãs de um filho de uma puta desse, assassino do inferno, mano. E tem gente que idolatra e manda carta pra um cara desse. Mas mandaram várias cartas pra ele na prisão, tipo o Ted Bundy, que é um criminoso que é muito famoso, porque ele era bonitão e recebeu várias cartas de fãs e tal. Só que eu não sei o que o Ted Bundy fez, mas esse cara aqui não merecia essas cartas, velho. E mesmo assim, recebeu. Enfim. Mas aí aconteceu tudo isso, só que ele não conseguiu fugir do julgamento. E aí, em 1989, ele foi condenado à pena de morte pelo corredor da morte ali, né? Que eu não sei o que ia acontecer no corredor da morte. Acontece o quê? Tem cadeira elétrica, tem envenenamento, né? Coisa na veia, tem câmara de gás. Corredor da morte é o quê? Um corredor, todo mundo enfia a faca. Não sei o que acontece, mas tá lá que era no corredor da morte que ele ia. Na verdade, o corredor da morte é o nome conhecido onde a pessoa fica aguardando a execução da sentença. Eu acho que é isso. Se alguém souber melhor, me fala aqui nos comentários. E nesse tempo também, como era um negócio muito midiático, ele continuava exaltando o satanismo pra todo lado. Ele vivia colocando uns pentagramas no corpo dele na mão e ficava exibindo pras câmeras. Pra ele, era um show que estava acontecendo ali. Então ele acabou realmente sendo condenado à pena de morte e as acusações que foram, né, revertidas ali pra ele foi de 13 homicídios, 5 tentativas de homicídio, 11 coisas de assédio sexual e 14 roubos e furtos. E aí, como eu falei, 1989 foi quando ele recebeu a sentença ali de pena de morte, certo? Até que 24 anos depois, agora, 2013, 7 anos atrás, ele morreu de câncer na prisão. Ele, mano, é muito cuzão, velho. Ele nem cumpriu a sentença que foi dada pra ele. Porque enrolaram tanto, ele ficou esperando tanto tempo a sentença, eu não faço a menor ideia por quê. Não encontrei o motivo por que demoraram tanto pra dar a sentença dele. Não tô nem falando que eu apoio a pena de morte. A minha opinião nesse sentido aqui não está expressada nesse vídeo, na questão da pena de morte e tudo que envolve isso, porque não cabe nesse vídeo aqui a minha opinião. Só estou dizendo que ele não cumpriu o que foi colocado pra ele. Ele morreu de câncer na prisão. Não sei o que falar. É isso aí. Vou terminar o vídeo aqui. 7 anos atrás, velho. 7 anos.
Todo mundo que está me assistindo aqui, se vocês cumpriram o que eu falei de crianças saírem desse vídeo, todo mundo aqui estava vivo enquanto esse cara que tocou o terror em Los Angeles, matou uma galera absolutamente sem motivo nenhum, só pela diversão e para exercer o satanismo dele, estava vivo numa prisão há 7 anos atrás. E aí morreu de câncer. Porque nem a pena de morte dele ele cumpriu. Eu acho, parece que nessa prisão ainda, nesse estado, ainda existe pena de morte. Não tenho certeza também. Aí não cabe aqui no vídeo. Tô transtornado. Eu fui fazer esse vídeo porque eu falei, mano, semana do Halloween, American Horror Story, tem uns casos, né? Eu tinha visto esse link há muito tempo atrás. Tô com esse link salvo há quase um ano. E eu falei, putz, um dia eu vou fazer um vídeo desse, porque, né, deve ser um negócio legal de espíritos e casos sobrenaturais que as pessoas relatam. E eu só fiz o vídeo e só fiquei puto por saber que existe... Por você ver, né? A gente, né, pesquisei uma coisa sobre uma série de terror, de ficção, e a pior coisa entre todas as coisas de terror é o ser humano. E na vida real. Não é nem que foi o ser humano criado na ficção, não. É o ser humano na vida real. Porque a arte não consegue imaginar a crueldade, da onde chega a crueldade do ser humano. E isso me deixou muito puto fazendo esse vídeo. Então, assim... Não tem nada a ver com Halloween, só porque é American Horror Story mesmo. O vídeo acabou aqui, deixa seu like, se inscreve aqui nessa bolinha, se você gostou desse vídeo. Tem mais 5, porque a lista era de 10, só que esse vídeo ficou muito longo, então dividi para 5. Se você quiser uma segunda parte, vai ter que deixar seu like, comenta aqui pedindo a segunda parte, e ver outros vídeos que eu vou deixar aqui desse lado. E compartilha esse vídeo com outras pessoas também, se você já for inscrito aqui.